Envelhecer é nobre, envelhecer é futuro, envelhecer com saúde, envelhecer com amor. Olá, bem-vindos ao canal Envelhecer da Vida, um canal dedicado a todas as pessoas que se encontram na terceira idade. Hoje, em nosso canal, nós iremos falar sobre a voz na terceira idade. E para falar sobre este tema, eu convidei a fonoaudióloga Bruna Pereira Santos. E eu espero que vocês gostem e as informações dela sejam úteis para você. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda ao canal Envelhecer da Vida. Olá, Lúcia, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Bruna, antes da gente começar, eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação sua. Quem é Bruna? O meu nome é Bruna, né? Eu sou fonoaudióloga, eu me formei em 2018. Eu tenho uma especialização em fonoaudiologia hospitalar e uma especialização em motricidade orofacial. Atualmente eu trabalho em Cachoeira de Minas, né, com atendimento clínico e domiciliar, e em Santa Rita do Sapucaí, né, na prefeitura e no hospital da cidade. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui, Bruna, de coração. Muito obrigada. Bruna, algumas pessoas no meu convívio me enviaram algumas perguntas e eu as repasso para você. Tá? As pessoas, minhas amigas, são todas que estão já na terceira idade. O que você teria a dizer, Bruna, sobre o processo de envelhecimento da voz? A voz, né, nossa voz, ela é produzida na laringe, né, uma estrutura que fica aqui na região do pescoço e é onde tem as pregas vocais. Para a produção da voz, o ar vem do pulmão e passa entre as pregas vocais. E aí o nosso cérebro vai fazer com que elas se movimentem, né, com que elas vibrem. E aí a gente tem a nossa voz. E essa voz, ela vai ser modulada depois pelos articuladores, né, que são lábios, dente, língua, nariz, céu da boca, para produzir os sons, né, da nossa fala. E aí é uma estrutura que, como todo o corpo, ela também envelhece, né? Então, consequentemente, a nossa voz também, né? E aí, esse processo natural a gente chama de presbifonia. E aí a gente vai ter uma perda aí de mobilidade, né, de força, que é natural, né, que é esperado. E aí os impactos na voz da pessoa vai depender da saúde física, do emocional, né, do ambiente que essa pessoa está inserida. Mas a gente pode ter, de um modo geral, algumas características que a gente consegue já perceber. Por exemplo, nas mulheres, a gente já vai ter uma voz um pouquinho mais grave, nos homens, ao contrário, um pouquinho mais aguda. A parte respiratória, a gente já vai ter uma alteração, né? Então, vai interferir na voz também. A gente vai ter uma voz um pouquinho mais lenta, com mais pausas. Um cansaço para falar pode ter também, uma voz mais rouca, mais monótona, né? Então, sem a gente conseguir atingir nota tão aguda, né? Então, uma voz mais monótona. Então, a gente tem uma série de questões aí que a gente percebe na qualidade vocal. Muito bem. Então, vamos para a segunda questão, né, pessoal? Bruna, quando uma pessoa idosa deve procurar por assistência fonoaudiológica? De um modo geral, assim, para a terceira idade, a gente pode buscar um fonoaudiólogo quando você tiver uma questão aí relacionada à comunicação oral e escrita, audição, alimentação e a própria voz, né, que a gente está falando hoje. Então, a gente pode ter, por exemplo, em alterações aí de memória, né, alterações de atenção, dificuldades da fala, articulação, aquele falar enrolado, né, quando tem um AVC, que o pessoal geralmente fala, né, tá falando enrolado, né? Essa também a gente atende. Tosse na hora da alimentação, engasgo,
cansaço ao falar, rouquidão, alterações aí de audição, tontura, tem uma série de possibilidades. Eu estou aprendendo muito, porque eu estou com problema na voz, hoje principalmente, ela está muito rouca. Tem dias que melhora, tem dias que não. Mas hoje eu estou aprendendo bastante. Então vamos lá, né, Bruna, para a terceira pergunta. Vamos lá. Existe terapia preventiva para a fala? E se existe, quando ela deve ser iniciada? Existe sim uma terapia de prevenção. E aí o início ela vai depender, né, de quem que está buscando, né, o motivo, as queixas que trouxeram, né, essa busca pelo atendimento. Vai depender da rotina da pessoa, da sua saúde, né, questões aí que possam estar associadas. E aí, de certa forma, quem acaba buscando mais são os profissionais da voz, né, cantores, alguns professores, mas de um modo geral, assim, quanto antes buscar um atendimento, melhor. Vamos para a próxima. Existem dicas para o fortalecimento das cordas vocais para a pessoa que está na terceira idade? É complicado a gente falar de atendimento assim, com exercícios, né? Sem conhecer quem que é a pessoa. Porque como eu falei, né, tem vários fatores envolvidos, né, para a gente escolher um determinado exercício. E aí um exercício ele pode ser bom para uma coisa e acabar piorando, né, um quadro, dependendo se for feito sem orientação, tá? Então, assim, a gente não consegue falar de um exercício, mas a gente tem dicas para uma higiene vocal, para a gente manter uma voz saudável, né? Então, aí a gente pode pensar, por exemplo, manter uma boa hidratação, manter uma rotina de sono, evitar alimentos muito temperados, né, muito condimentados, principalmente antes de dormir, evitar roupa muito apertada na região aí do peito, né, do pescoço, evitar conversa muito longa, com um local muito ruidoso, com muito barulho, fazer repouso vocal depois de usar a voz por muito tempo, né? São algumas dicas, né, que a gente pode para manter uma voz saudável. É muito delicado essa questão de a gente passar informação para as pessoas que estão nos assistindo e nós, enquanto profissionais, aí eu me incluo também, porque eu trabalhei muito na área da saúde, fornecer informações sem conhecer a pessoa. Isso é muito sério mesmo. Eu até agradeço, admiro a sinceridade dela e isso foi muito bom. Eu acho que isso serve para muitos profissionais, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Medicamentos, Bruna, podem contribuir ainda mais para a alteração da voz do idoso? Podem sim. Aí a gente vai ter uma alteração mais secundária, né? Então, o medicamento aí vai ter um efeito de ressecamento, né, do trato respiratório. Então, toda a mucosa aí de garganta, de nariz, né, da boca, ela pode ficar ressecada, ou ao contrário, né, com mais secreção mais grossa, e aí a gente gerar um pigarro. E o pigarro que em excesso para a voz é um hábito nocivo, né? A gente pode acabar gerando uma lesão. E aí, outro efeito também que o medicamento pode ter é de deixar uma voz mais imprecisa, né, mais arrastada. Hormônios também, quem faz um uso sem um acompanhamento devido, né, a gente pode ter alguma alteração aí também que muitas vezes pode ser irreversível, tá? Então, medicamentos sempre com orientação médica. A questão do medicamento é muito delicada também, é outra questão também bastante delicada, né, de medicamento. Eu tomo medicamento, né, e questão do pulmão, que eu tenho um probleminha, mas com acompanhamento médico, né? Isso é muito sério. Bruna, agora eu vou pedir para você, se for possível, se você desejar, deixar aqui uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo e principalmente para as pessoas da terceira idade.
Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E dizer para o pessoal aí da terceira idade que envelhecimento é um processo, né? A gente não consegue parar, mas a gente pode suavizar, né, os seus efeitos, para a gente manter uma boa qualidade de vida, continuar fazendo as atividades que gosta, né? E não deixem de se comunicar, não deixem de falar, porque vocês têm muito a dizer e nós temos muito a aprender com vocês também, né? Eu acho que ambos, né? É uma troca, né? Então a gente sempre conversando, né? Mantendo uma boa comunicação. E aí, se tiver alguma questão aí de fala, de voz, né? Um fonoaudiólogo pode estar te ajudando, se você precisar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Bruna, escrevam aqui no canal. Coloquem ali nos comentários. E não esqueçam de dar o seu like, né? Se inscrever no canal. E contamos com vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada. Até mais, pessoal. A lua brilha, velho é o novo prazer que faz o sol despertar. Envelhecer é nobre, envelhecer é futuro, envelhecer com saúde, envelhecer com amor.